Que a graça e a paz do nosso grande Deus e o amor de Cristo Jesus, o seu Filho amado, e a presença fortalecedora do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para todo o sempre. É uma imensa satisfação estar com você nessa noite para juntos celebrarmos, para juntos bendizermos o nome deste Deus. Queremos aqui nesse momento agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos, presbítero Éferson, Renata, o Nicolas, a Rafaela, a Heloísa, seu Davi, a dona Ruth, por essa família amada que nos conduziu na adoração ao Senhor nessa noite. Fomos edificados mais uma vez através da vida desses queridos irmãos. Queremos também externar aqui a nossa gratidão a Deus por sua vida, meu irmão. Você que é membro da primeira igreja, você que tem tido este compromisso com Deus e com a sua igreja de sustentá-la em oração, de sustentá-la financeiramente, devolvendo os dízimos e consagrando a Ele as ofertas. Muito obrigado por sua muita fidelidade, por participar conosco e fazer com que, mesmo neste período tão crítico, tenhamos a condição de dar continuidade às atividades da igreja, a manutenção da igreja num todo. Nós queremos, neste momento, convidar você a pensar no que o profeta Isaías, no primeiro capítulo, verso de número 16, nos propõe. Isaías 1, verso 16, diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E o verso de número 18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Um dos grandes privilégios que nós temos na nossa jornada cristã é saber que Deus, Ele é rico em nos perdoar. Todo aquele que confessa o seu pecado ao Senhor, ele alcança da parte de Deus a misericórdia. E nós vamos fazer isso nesse momento. Eu quero convidá-lo a orar ao Senhor. Certamente o bem que deveríamos fazer, esse não temos feito. Mas o mal tem assediado continuamente o nosso coração. E o profeta diz: lavai-vos, purificai-vos. Só há remissão de pecados em Cristo Jesus. E todo aquele que confessa a Cristo Jesus, ele se coloca na posição de alguém que reconhece a sua pecaminosidade e a bondade do Senhor para com a sua vida, perdoando o seu pecado. Vamos orar a Deus? Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores entoados ao teu nome. Obrigado pelos dízimos e pelas ofertas. Nós consagramos a Ti, ó Deus, a devolução de todos os dízimos e a consagração dessas ofertas a Ti. Ó Deus, nós também, nesse momento, nos colocamos diante do Senhor, suplicando que o Senhor perdoe os nossos pecados, limpa-nos de toda iniquidade, purifica o nosso coração, ó Deus.
Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós confessamos a Ti os nossos pecados e suplicamos o Teu perdão. E rogamos ainda que o Senhor possa levar a nossa mente cativa ao ensino da Tua palavra quando juntos meditaremos nesse momento. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, Lucas 18, a partir do verso de número 35, Lucas 18, a partir do verso 35. Nós vamos até o final deste capítulo, capítulo 18, verso de número 43. A cura de um cego de Jericó. Nos diz assim a boa palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Muito provavelmente você já deva ter ouvido algum sermão acerca desta passagem. Em nossa igreja mesmo, por 2 ocasiões, nós já abordamos este texto. Contudo, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma perspectiva certamente diferente de tudo que nós apresentamos outras vezes pregando essa passagem em nossa igreja. Eu gostaria de pensar com você neste texto a partir do princípio de que o grande protagonista, ele não é o cego que está sentado no caminho. O grande protagonista dessa passagem é Jesus Cristo. Jesus é a luz que resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram, não prevalecem e jamais prevalecerão contra a luz. Queridos, este é um capítulo em que nós encontramos intervenções, nós encontramos ensinamentos, nós encontramos a misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus, nós encontramos o direcionamento ministerial de Cristo. Essa passagem talvez seja a que mais nos mostra ou acentua a grande necessidade do coração humano, dentro de todo o capítulo, é claro. Talvez essa passagem seja aquela que nos deixe perceber de forma mais clara o que é um homem em trevas, um coração em trevas. A cura deste homem cego de Jericó, ele é o desdobramento de todos os apontamentos de trevas que este capítulo, desde o primeiro versículo, nos é apresentado pela pessoa do Senhor Jesus. Tanto as 2 parábolas, como a abordagem ao jovem rico, e também os desdobramentos disso, do Senhor Jesus, dando orientação quanto à fraqueza do coração humano e os seus apetites, bem como em seu poder, e o que ele pode e quer fazer por todo aquele que confessa Ele como seu único e suficiente Salvador
renunciando às obras deste mundo. Depois o Senhor Jesus vai tratar ainda da sua própria missão rumo à cruz, a sua morte, a sua ressurreição. E o texto vai nos dizer que os discípulos não compreenderam. Seus olhos ainda estavam embotados. E então nós temos a cura do cego de Jericó. Muito provavelmente esta perícope seja a que expresse com maior exatidão a sequência dos fatos de forma lógica, crescente e conclusiva, para que possamos meditar na fidelidade da expressão de Lucas ao nosso coração. Uma realidade espiritual posta a todos os homens. E eu quero, a partir desse momento, em 2 blocos, nós faremos uma análise dos primeiros versos e no próximo domingo nós apresentaremos o restante destes versículos. Nós avaliaremos os versos de número 35, 36 e 37 pela seguinte ótica. Primeira delas, este texto, verso número 35, que nos diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando eu estava estudando este texto, imediatamente me veio à mente a ação da providência divina, do Deus que coloca no caminho um homem que vai encontrar-se com o caminho, conforme nos diz o apóstolo João, quando escreve o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 6. Este homem não está ali à sua própria sorte. A sua narrativa está dentro de uma grande narrativa, que é a narrativa da redenção. O que nós temos aí, meus amados irmãos, é uma ação de grandes movimentos que estão cooperando para o plano salvífico de Deus à vida deste homem. Certamente havia ali muitos esmolantes e outros cegos também. E o texto vai nos dizer que uma multidão fazia um barulho tal, capaz de impedir que aquele homem tivesse acesso a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Contudo, o que nós percebemos de uma forma muito bem costurada desde toda a eternidade, que este que foi destinado para a salvação, sendo escolhido pelo próprio Deus, muito provavelmente em seu último momento da trajetória, rumo ao Gólgota, quando Jesus está passando ali por Jericó, havia vários elementos que pudessem configurar um impedimento concreto para que este homem não fosse salvo. Contudo, nada pôde obstruir a manifestação da graça irresistível de Deus, que atua por sua livre vontade, concedendo vida aos eleitos. A providência divina está dentro destes registros e minúcias da história. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, este homem então vai ser surpreendido pelo grande amor de Deus em conduzir Jesus a passar por aquele lugar e, sobretudo, colocá-lo em um lugar aonde o Senhor Jesus haveria de passar. A sua vida já era uma vida que trazia uma proposta excludente, alguém que possuía uma debilidade física, sem recursos financeiros, alguém que a sociedade não levantava para que pudesse ele sair ao encontro de Deus. Mas o fato está sendo posto diante dos nossos olhos é que Jesus é quem vai ao encontro deste homem.
Encontrar-se no lugar certo revela justamente o que temos dito até este momento. A providência divina corrobora dentro da sua história e da minha história para que possamos servir a Cristo Jesus. Não são atos isolados, não são fatos ocasionais, todos eles têm um propósito e caminham para um destino próprio. Encontrar-se com o Senhor Jesus, muito provavelmente não fosse a prioridade deste homem. Mas aquele é surpreendido com essa notícia: tem alguém aí que pode atender a sua causa. Tem alguém aí que pode resolver as questões da sua vida. Nada pode interpor a vontade de Deus para com as nossas vidas. Sabe o que me surpreende neste versículo? É que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem assim: eu estou esperando Deus realizar um grande prodígio. Não há um grande prodígio até que a cura se estabeleça sobre a vida desse homem. A sua rotina de vida, miserável, por assim dizer, não aplaudida por nenhum de nós, e nem requerida como algo que pudesse fazer parte da nossa vida, é claro. Quem de nós gostaria de ser um cego, esmolante no caminho? Contudo, todas essas coisas, elas estão devidamente ordenadas e cooperando para um plano maior na vida deste homem. Ele foi colocado no caminho para o encontro com aquele que é o caminho, que é Jesus. Meus amados, há muitos que se encontram no mesmo lugar. Pessoas que aguardam um feito extraordinário. Será que você não consegue ver nesta noite o que Deus tem feito? Levando a mensagem do Evangelho para dentro da sua casa. Dando a você o privilégio de poder ouvir acerca do reino de Deus e da sua vontade. E da salvação em Cristo Jesus. Os movimentos não são movimentos isolados. Todas essas coisas estão cooperando para um bem maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Não despreze isso. Não permaneça sem visão. Não permaneça sentado. Não permaneça esmolando. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os seus olhos para a providência divina, em todo o tempo sendo manifestada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. Tenha o seu coração despertado em nome, por amor de Jesus. Saia dessa escuridão. Erga-se. Talvez você não esteja mergulhado em dívidas, na prostituição, no álcool, na infidelidade conjugal. Talvez você não esteja mergulhado em todas essas questões que um mundo sem Deus caminha. Mas uma coisa eu te digo: sem a luz da vida, que é Cristo Jesus, você está mergulhado em trevas. O que esse texto está nos dizendo é que este episódio narra a trajetória de todos esses outros homens, dentro do capítulo 17, que estavam numa mesma condição. Ele é uma ilustração de um homem sem Cristo. A sua vida, ela é uma ilusão, é um charco de lodo, é uma penúria. É por isso que o seu coração ambiciona, conquista e nunca se satisfaz, porque só um pode satisfazer a fome e a sede do meu coração e do seu coração, é Cristo Jesus, a luz do mundo. Santo Agostinho, em Confissões, ele vai nos dizer que todas as obras criadas refletem uma felicidade que apontam para uma felicidade maior, que é o grande Deus. O seu contentamento em alegrias
temporais, efêmeras, apontam uma fome maior sobre a sua vida e você só não consegue enxergar isso porque está em trevas. Venha para a luz do Senhor Jesus. Que o Espírito de Deus abra o seu entendimento para o que esse texto está dizendo. Um acontecimento mudou a trajetória deste homem. Um grande acontecimento aconteceu na história da humanidade. Cristo se encarnou entre nós. Ele se tornou homem. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele se fez luz para aqueles que andavam em trevas. Sem o Senhor Jesus é uma jornada de trevas. Este acontecimento que narra a encarnação de Cristo é o grande acontecimento norteador para a mudança da sua vida. Confessar a Jesus como um único e suficiente Salvador. O único que pode redimir o seu coração de todo pecado, de purificar a sua alma de toda iniquidade e livrá-lo da morte eterna, da condenação, do inferno, do sofrimento eterno. Acontecimento que tem um desdobramento dentro de um acontecimento da sua vida. Movimentos salvíficos que são mostrados a nós. Este texto está nos dizendo que o dom da nova natureza é que nos converte a Cristo Jesus, de forma que possamos então nos submeter ao seu senhorio. Junte as peças aí na sua vida. Veja quanto amor da parte de Deus ao seu coração. Quantas manifestações graciosas de sua providência, culminando justamente no reconhecimento de seu senhorio. Põe-se a clamar o auxílio dele. Dobre-se diante do Senhor. Converta o seu coração a Cristo. No segundo momento, o verso de número 36 e 37, que nós já estamos caminhando para o final dessa explanação nessa noite, vai dizer assim: e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Sabe, meus amados, Jesus está aí dissipando as trevas como uma representação da dúvida. Uma representação da dúvida. Qual foi a atitude deste homem cego? A Bíblia diz que este homem, ouvindo, ele faz uma pergunta, ele diz: o que é isso? A expressão ansiosa do seu coração, ela revela uma vida em trevas. E ele descobrirá que Jesus, que está passando por ali, tem-lhe a ofertar muito mais do que aquilo que o seu coração anseia, que a sua vida deseja. Ele vai experimentar o que era a grande expectativa da comunidade de Israel. Deus está entre eles, o seu nome está entre eles, sendo o Senhor de suas vidas. Ele vai descobrir que algumas de suas necessidades e dúvidas podem ser, sim, esclarecidas. É claro que nem todas. Mas é importante destacar que dúvida aqui não é sinônimo de incredulidade ou ceticismo deliberado da parte desse homem. A sua dúvida aqui, revelando as trevas de um coração de alguém sem a pessoa de Cristo, assenhorando-se sobre a sua própria vida, revela-nos que há um anseio em sua pergunta em encontrar uma ocasião favorável para que possa ser o seu problema resolvido, a sua fé ser estabelecida no ponto certo, e mais do que isso, ter um conhecimento de Deus. Quando li esses 2 versículos, eu dizia para o Senhor: Senhor, nós estamos justamente nesse ponto na nossa vida, neste primeiro domingo de julho, depois de estarmos todo esse tempo enfrentando essas dificuldades, em virtude
do coronavírus, tantas dúvidas, nos colocam neste lugar. E talvez você seja também atormentado por algumas dúvidas, se Deus o ama. A Bíblia diz que nós só amamos a Deus porque foi Ele quem nos amou primeiro. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter nos dado Cristo Jesus, sendo nós ainda pecadores. O Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16, vai nos dizer que Deus nos amou de maneira tal, e aí quando você vai retrocedendo estes versículos, você vai perceber que maneira é essa que nos entregou o seu Filho amado Jesus. Deus nos amou lá em Gênesis capítulo de número 1, até o último capítulo de Apocalipse está revelado o grande amor de Deus. Este texto está nos dizendo que, assim como as outras histórias pontuavam uma jornada em trevas, as trevas das dúvidas podem ser dissipadas pelo Cristo que prevalece sobre as trevas. Ele é a luz do mundo. As trevas estão ligadas à nossa incapacidade de enxergar, de entender, de compreender, de interagir, de viver e, consequentemente, uma compreensão completa de tudo que está à nossa volta. Os nossos dias apontam sinais de uma compreensão que se dará no futuro. Isso é, se tivermos uma capacidade de compreendê-lo de fato. Mas uma coisa é certa, Jesus, Ele vai de encontro. É Ele quem vem de encontro à nossa vida. Eu não posso deixar você sair deste lugar onde você está nessa noite sem que você pense sobre isso. Será que as tuas dúvidas têm aproximado você da pessoa bendita de Jesus ou lhe têm distanciado ainda mais? Só Jesus pode restaurar a visão. Só Jesus pode restaurar a dignidade legítima de um homem. Só Jesus pode conceder o que nenhum outro pode conceder, que é a vida eterna. Só Jesus pode mostrar que Deus está perto e que hoje Ele está dentro, Ele mora no nosso coração. Ele revela a obra redentora que Deus, o eterno Pai, proveu para o homem em queda. Não se esqueça, a luz prevalece sobre as trevas. A luz dissipa as trevas. E essa luz se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus muito o abençoe. Nós queremos agradecer a Deus por este privilégio de ter a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, e encontrar esperança no amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aquele que ilumina os nossos olhos. Queremos agradecer a você que tem nos assistido. Queremos agradecer a todos aqueles que têm cooperado para que estes vídeos cheguem aos seus destinos próprios e que possam redundar em bênçãos sobre a sua vida. Nós estamos encerrando, mas eu quero ainda interceder por uma família muito querida. No último dia 1º de julho, a família Terra Werner perdeu seu patriarca, o presbítero Elmo Elias Terra Werner. Foi um homem que contribuiu para a minha jornada na fé. Um presbítero muito amado da Igreja Presbiteriana de Jardim Colorado, da onde eu sou por origem. Alguém que compartilhou de seus livros e que pacientemente me auxiliou no doutrinamento da fé reformada. E sabe, meus amados, a saudade, ela é grande, mas a convicção de que ele está com Jesus, de que Deus o chamou para o seu lar, ele foi de volta para casa. Isso traz grande consolo e conforto à nossa vida. Portanto, nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e de modo especial, Deus possa confortar essa família querida.
em nome e por amor de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, mais um domingo. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo privilégio de prestarmos culto ao Senhor. Queremos rogar, ó Pai, que em nome e por amor de Jesus, o Senhor possa abençoar o nosso coração de forma que a nossa decisão seja sempre caminhar na luz e viver para a honra e glória deste Deus, refletindo a luz de Cristo Jesus. Intercedemos, ó Deus, suplicando o teu consolo e conforto sobre a vida, ó Deus, da dona Reneida, bem como toda a sua família. Que o Senhor, ó Deus, possa tornar a vida deles, ó Deus, uma vida permeada pelo cuidado, o consolo e a paz do Senhor Jesus. Ó Deus, nós nos despedimos uns dos outros através desse vídeo, mas jamais da tua presença. E rogamos, ó Pai, que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a consolação do Espírito Santo, repouse sobre todos os seus, hoje e para todos sempre. Amém.